Olá, pessoal. Estamos aqui na nossa interativa e, com muito prazer, teremos uma live com Valdeci Oliveira. Para quem não conhece, né, praticamente não precisamos fazer apresentações, mas eu preciso falar um pouquinho que Valdeci Oliveira tem 63 anos, 40 anos de vida pública, já foi trabalhador rural, já foi comerciário, já foi metalúrgico, e nessa trajetória toda, nessa andança toda, diversos trabalhos, iniciou a militância no PT em 1986. Foi vereador por 2 vezes em Santa Maria, foi deputado federal por 2 vezes, foi prefeito em Santa Maria também por 2 gestões, é deputado estadual no 3º mandato. Então, com 40 anos de vida pública, ano que vem, em 2022, o deputado Valdeci será o presidente da Assembleia Legislativa e está conosco aqui na Interativa para conversarmos um pouco sobre o governo do Estado, sobre os novos decretos. Muito obrigado, deputado, por estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Silvana, respeitando o distanciamento aqui, nós estamos longe um do outro, eu vou tirar a máscara, facilita aqui para nós conversar com o nosso internauta. Primeiro eu quero agradecer muito o convite, né, parabenizar, né, a Interativa por esta oportunidade democrática e que tem dado também oportunidade para debater as questões locais, regionais, estadual. Então, primeiro, parabéns e muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir, né, nesse momento aqui com a comunidade e, logicamente, com a tua expectativa de poder falar um pouco de temas difíceis, complicados, estão vivendo momentos muito difíceis, né, e quero aqui já aproveitar, com a tua permissão, me solidarizar, né, com todos aqueles milhares e milhares aí que estão sofrendo, padecendo e muitos lamentando a morte de dezenas e milhares de pessoas, e ao mesmo tempo também me solidarizar e deixar aqui minha grande gratidão aos grandes guerreiros nesse momento, que são todos aqueles que trabalham na linha de frente da saúde pelo país afora. Desde o porteiro ao médico mais qualificado que existe hoje, são os grandes guerreiros desta grande luta, desta guerra, e que o Sistema Único de Saúde tem sido certamente um dos grandes guardiões desta luta impressionante, incansável, em defesa do que é mais sagrado, que é a vida. Então, quero deixar meu abraço e muito obrigado aí por me convidar para estar aqui hoje nesta live, que eu sei que tem muita audiência, muito sucesso em tudo quanto é lugar aqui da região e do estado. Muito bem. Bom, essa live vai ficar registrada, amanhã ela vai estar também no YouTube. E eu quero convidar aos nossos ouvintes, quem está assistindo essa live em casa, que mande perguntas. Esse é um espaço interativo, que a gente criou justamente para que possamos dialogar, ouvir, né, ouvir o que nós temos de novidades no nosso estado e como está o enfrentamento a essa pandemia. Então, sem mais delongas, eu vou para a primeira pergunta, que gostaríamos de saber da sua opinião. Como é que está sendo a sua avaliação na condução do governo do Estado frente à pandemia? Olha, Silvana, eu diria que não é tão fácil de fazer toda uma avaliação, mas, no meu ponto de vista, a atitude do governo do Estado ela é mais ou menos que nem um eletrocardiograma, né? Porque altos e baixos. Essa foi a grande realidade desde o primeiro momento. Eu até acho, a minha avaliação, de que no início o governo teve uma postura bastante interessante, quer dizer, conseguiu, de fato, fazer todo um processo de muito cuidado, de tentar fazer todos os movimentos necessários para evitar a ampliação do vírus aqui no estado, mas acho que daí o tempo foi passando e muitas coisas foram mudando, o governo também pressionado por uma série de questões, logicamente que não é fácil, né, coordenar esse processo, então me parece assim que o governo acertava, modificava as suas posições, mas eu ainda acho que a primeira parte, né, lá no ano passado, os primeiros 6 meses das atitudes do governo, eu acho que elas foram bastante positivas e isso ajudou muito ao Estado do Rio Grande do Sul demorar bastante para chegar, digamos assim, no colapso da saúde em relação à questão do Covid. Agora, é uma guerra, né? Eu acho que uma guerra é necessário ter grandes comandantes. Eu acho que a gente teve muitas dificuldades no início, logicamente a nível geral, nacional e estadual, mas o governo do estado me parece que poderia, né, ter investido muito mais, né, ter feito muito mais mobilização do ponto de vista. Primeiro, aquilo que eu mais defendo é que sem a vacina, tudo que nós falar, tudo que for feito, não vai ter solução.
a curto ou médio prazo. Então, eu acho que o governo deveria ter tido, no início da pandemia, uma grande luta, uma grande frente de ação para buscar alternativa para a compra de vacina, porque ao momento que a vacina acontecer, que a população for vacinada, nós estamos resolvendo, salvando vida e salvando a economia, que é, na verdade, duas questões, Silvana, na minha avaliação, que se completam. Não existe uma divergência entre economia e saúde. Para mim, se tu fazer todos os mecanismos e tentar com maior número de iniciativa, diminuir o vírus, nós também estamos ajudando com isso a própria questão da economia. Porque como o vírus é uma coisa invisível, ninguém sabe aonde está, todas as questões que foram ditas, que foram faladas, ela não pode estar no achômetro, ela tem que ser através da ciência. Eu defendo isso. Eu sou daqueles que, para mim, toda e qualquer medida, e o governo do Estado, em muitos momentos, ele seguiu a ciência, mas em vários momentos ele teve vacilo. E quando eu falo eletrocardiograma, é isso, altos e baixos. E esse alto e baixo, me parece que em alguns momentos houve uma certa fragilização, e aí as pessoas também ficaram muito na dúvida. Pega o exemplo da questão do final do ano, né, que as pessoas acabaram indo para as festas, para a aglomeração, para a praia, e o resultado nós sabemos o que aconteceu, entendeu? Quer dizer, poderia talvez ter o número que nós temos hoje? Eu não sei, acho que não. Então, quer dizer, acho que esta coisa, eu acho, por exemplo, que o governo deveria ter feito desde o final do ano, como depois, um ano que a gente perca a praia é muito menor do que perder a vida. Então, eu acho que o governo teria que ter fechado todas as praias do Estado, ser rigoroso, por exemplo, na questão das festas final de ano, na questão do carnaval, tudo que aconteceu deveria ter, não só aqui, nós falamos do Estado, mas a nível geral, mas isso não aconteceu e isso acabou, no meu ponto de vista, fragilizando várias decisões bastante positivas que o governo começou lá no início. E eu acho que hoje essa questão de idas e vindas, de insegurança, de incerteza, traz incerteza e insegurança para todo mundo. Para quem, na verdade, está lutando em defesa da questão da saúde, para quem legitimamente luta pela questão da economia, da sobrevivência, do comércio, do serviço, da indústria, assim por diante. Então, acho que são questões que poderiam, no meu ponto de vista, todos os movimentos que estão sendo feitos, todos são legítimos, nós vivemos num processo ainda democrático e tal, são legítimas opiniões, mas eu acho que se nós tivéssemos todos nós unificado todos os esforços numa única direção de buscar para valer vacina para todos e todas, eu acho que nós estaríamos num resultado diferente. Essa é a minha concepção. E acho que esse momento agora, o momento que nós estamos vivendo, é um momento de completa unidade, entendeu? Nós não temos que estar discutindo, divergindo, buscando culpa em A, B, C ou D. Nós precisamos unificar, fazer uma união de todas as forças, independente da questão política e ideológica, e a nossa luta tem que ser contra o inimigo principal, qual é? O vírus. Eu acho que esta tem que ser a nossa tarefa, e eu acho que nesse sentido em muitos momentos a gente fragilizou, apesar de que tem muitas coisas encaminhadas positivamente. Agora, o Estado hoje pelos dados que a gente tem visto, da ciência, o Estado que está com maior número, maior índice percentualmente de pessoas com vírus, de mortes, e o colapso da saúde é terrível, é uma tragédia. Não sei se você viu hoje, por exemplo, aqui em Santa Maria, até meio-dia, tinha 24 pessoas esperando um leito de UTI na cidade. Ontem morreu 2 pessoas na UPA porque não tinha leito de UTI. Então, quando isso acontece, não tem volta, no meu ponto de vista, Silvana. Tem que ter medidas duras. Vai ter problemas aqui a acolá, mas esses problemas, quanto mais rápido tomar essa decisão, menor será o impacto, tanto na saúde quanto na questão da economia. Essa é a minha visão. E quanto à questão, bom, em março do ano passado já foi decretado, né, o período da quarentena. Então, no início do ano passado, ou seja, 365 dias, nós vamos preparar o sistema de saúde, nós vamos parar agora para que o vírus não circule. E em março, 17 de março do ano passado, foi fechado escolas, né? As pessoas entraram em pânico, porque ninguém sabia exatamente como esse vírus procedia. E o que aconteceu? Passou um ano e o colapso chegou igual, né? E a pergunta que eu faço, frente ao lockdown, que é uma das coisas que mais nós temos visto, o dilema entre a saúde, a falta de leito de CTI, as famílias todas enlutadas, né? O medo do vírus, mas também o desemprego.
Porque nós sabemos o quanto já tem gerado desemprego de pequenos negócios que, com o fechamento, né, por exemplo, em Santa Maria, nós ficamos 3 semanas em bandeira preta. 3 semanas. A quantidade de... 4 semanas. Fora todo aquele período, por exemplo, restaurantes, pessoal que vive de eventos, músicos, a quantidade de músicos que estão em depressão, porque quem suporta ficar 1 ano sem ter o sustento da sua família? Então, eu gostaria de saber a sua opinião referente às medidas do lockdown. Foram drásticas, foram necessárias? O comércio e esses serviços afetou, não afetou? Qual a sua opinião? Primeiro, eu acho que nós, na verdade, se falou muito em lockdown, mas não teve lockdown, né? Teve medidas que até se trariam como lockdown, mas, na verdade, lockdown não aconteceu. Primeiro que eu acho que faltou, no meu ponto de vista, volto a salientar, por parte dos governos, uma rigorosa análise de que quem dá as linhas nesse sentido tinha que ser quem, de fato, conhece, quem é da área, que são os cientistas. Eu acho que a gente ignorou muito a ciência na minha avaliação. E muitas questões aconteceram por questões políticas, e questões políticas, muitas vezes, têm muitos equívocos. Segundo, numa questão grave, que nem a pandemia, eu acho que aí não tem nenhuma discordância entre nós aqui, gravíssima, no meu ponto de vista, as decisões para atacar uma questão grave também têm que ser decisões extremamente arrojadas. E para te fazer, qualquer que seja as medidas, seja a questão de bandeira preta, seja a questão de distanciamento ou a questão de lockdown, os governantes teriam que dar as condições para garantir saúde, mas também dar as condições para a economia. Porque nos principais países do mundo, onde houve um aperto muito maior, digamos assim, o governo deu condição. O governo deu condição para a economia. Ou seja, se tu tem as pequenas, micro, médias, enfim, empresas, que são as que mais sofrem, porque o resultado é menor, do ponto de vista, porque ela vive do dia a dia, digamos assim, o Estado tinha que garantir linha de financiamento com muito mais tranquilidade, tinha que parcelar as dívidas, tinha que suspender por alguns meses ou quanto tempo for necessário a questão dos impostos, tinha que oferecer linha, né, a criar no Estado, por exemplo, nós estamos defendendo a criação de um fundo garantidor que dê condição das médias, pequenas empresas se recuperar. Agora mesmo, na nossa luta, que você conhece, a grande luta nossa da renda emergencial, né, que faz 1 ano que eu luto, tem um projeto tramitando na Assembleia, o governo acabou acatando em parte essa ideia, lançou na sexta-feira, ele dá uma parte de atenção para as pequenas, micros, empresas, para o desempregado desse setor, principalmente a área hoteleira, de restaurante, enfim, esse setor aí vai ter uma ajuda, mas é pequeno, é muito pequeno, perto da realidade. Exato. É um sinal, é verdade. Nós tínhamos que tentar melhorar muito. Eu defendo de que, além disso, as famílias mais vulneráveis tinham que receber este valor um pouco maior também, porque esse recurso volta imediatamente para a economia. Quando tu recebe um auxílio emergencial ou uma renda básica, ele não vai para outro lugar, Silvana. Ele fica lá na vila, no bairro, no mercado, na farmácia, no açougue, ele aquece a economia, entendeu? Então, acho que isso... Agora, eu acho que essa é uma questão que tem que ser... Eu não sou nem radical para lá ou para cá. Eu sempre vou ficar com a análise da ciência, de quem conhece, das autoridades sanitárias, e nesse sentido eu creio de que a gente tem que, nessa linha geral, sempre tem que ser preservar a vida, e a vida ela vai ser fundamental para nós salvar a economia. Esta é a minha avaliação. Mas a questão do comércio, vamos por partes, então. Essa restrição do comércio, o fechamento, né, principalmente de restaurantes à noite, o que o senhor acha dessa avaliação? O vírus vai circular mais de noite? Isso vai ter um impacto? O senhor acha que isso que vai impactar? Primeiro, em relação ao comércio, eu até conheço razoavelmente. Eu fui comerciário um bom tempo, trabalhei muitos anos no balcão, né, das lojas aqui em Santa Maria. Tenho aqui na cidade uma relação muito, muito boa, graças a Deus, com comerciários, com comerciantes. Eu acho que, inclusive, quando eu fui prefeito, 8 anos, a minha relação com esse setor sempre foi de extrema qualidade, de muito respeito, de muito diálogo, né? Tivemos divergências, mas sempre tentamos criar convergência para que a gente pudesse resolver. Também tivemos dificuldade, é claro.
Agora, eu acho que essa é uma questão, por isso que eu falo, quando não existe por parte do que eu digo assim, do governo central, digamos assim, uma condução que pudesse ser uma condução equânime para todo o país, isso acaba criando esse tipo de confusão. Porque no lugar é uma coisa, no outro lugar é outra. Eu acho que tinha que ter uma unidade, essa é a minha avaliação, entendeu? E a questão do comércio, eu acho que ela... eu sei quanto isso é difícil, entendeu? O quanto é difícil. Agora, como é que tu avalia? Porque nós temos um outro problema, Silvano. Tudo bem, vai abrir a loja, eu acho também, abrir a loja, vai dar condição e tal, mas como é que tu garante, como é que tu consegue determinar que esse setor ou aquele setor vai ou não contaminar? Para mim, primeiro tinha que ter um comitê estratégico de muita gente discutindo isso com muita responsabilidade. Segundo, na minha avaliação, para te funcionar isso, nós tínhamos que ter uma retaguarda de saúde que desse condição, de fato, de atender a população. Nós não temos isso. Há um colapso, e aí não é uma questão. Abriram-se dezenas e centenas de leitos de UTI nesse estado afora. Aqui, o regional agora abriu mais leitos. Aqui, inclusive, a nossa luta do regional de 7 anos, e que hoje tem 94 leitos abertos no regional, mas o seguinte, só que tem outro problema. Agora, não é mais a falta de leito que nos angustia, também é a falta de medicamento, é a falta de oxigênio e a falta de matéria-prima. Ou seja, não tem mais mão de obra, não tem mais quem possa trabalhar, não existe isso, entendeu? Então, nós estamos numa situação gravíssima, porque se meu pai, se a minha mãe, se o meu irmão, assim por diante, hoje, inclusive no meu caso, meu irmão está na UTI há 40 dias, eu sei que isso é angustiante, é terrível, mas se qualquer um cidadão, independente do Covid, se tiver um acidente, der um infarto, não tem para onde ir. Não tem para onde ir, nem no particular, nem onde foi atendido público, porque está 112% as UTI lotadas na cidade. Como eu falei, tem 24 pessoas esperando. Então, é muito difícil. Eu não saberia te dar resposta. Eu acho que teria que ter tido, desde o primeiro momento, um diálogo absolutamente franco. Dialogar, para mim, é a coisa mais importante que tem. Eu acho que faltou o diálogo dos governantes com todos os setores, ter um comitê científico mesclado também com todo o segmento. O problema, eu acho, que acabou em muitos momentos, acabando ficando uma disputa ideológica, política, onde essa disputa não levou a resultado nenhum. Porque essa disputa não pode ter disputa nesse momento. Disputa o quê? Disputar quem vai morrer mais ou morrer menos? Ou vai salvar mais ou menos a economia? Ela tem que ter uma mediação. Eu acho que faltou mediação. E poderia, talvez, quem sabe, nessa mediação, tu conseguir abrir, em alguns casos, com todos os cuidados, uma série de questões que me parece que faltou. E aí falta comando. Eu acho que o comando verdadeiro tinha que ter sido uma regra. Eu não vou entrar aqui para não criar nem polêmica, mas nós tivemos, nesse período da pandemia, 4 ministros da saúde, por exemplo. Não tem como tu conseguir ter um gerenciamento para valer num país que durante pouco tempo, 4 ministros da saúde. Então, eu acho que essas confusões, que eu não vou aqui entrar no mérito, elas também atrapalharam. Agora, eu sou defensor de que o governo, se vai fechar o comércio, dê condições do comerciante sobreviver. Se vai fechar o restaurante, dê condição. Se vai fechar a lojinha, dê condição. E as condições são várias alternativas. Desde o que eu falei, ou financiamento, ou crédito, ou isenção não sei do quê, ajuda de custo para ajudar a pagar não sei o quê, diminuir os aluguéis, ou suspender o pagamento de aluguel não sei por quanto tempo. Para isso é vontade política, Silvano. Eu acho que falta vontade política. Tem algumas cidades, que não é o caso aqui, que fizeram isso aqui no país, inclusive, e que deu certo, entendeu? Que deu certo. Agora, para isso depende de muita disposição, de muita responsabilidade e de dialogar. E eu acho que, em vez de dialogar, foi muito confronto. E o confronto não leva, meu ponto de vista, a lugar nenhum. Eu sou mais do diálogo. Com certeza. O que a gente percebe é que cada estado teve a sua gerência, né? E desde o início da pandemia até foi decretado de que cada estado poderia e teria autonomia para fazer seus decretos, até porque o nosso Brasil é muito grande. Claro. Então, a nossa preocupação agora, nesse momento, é o nosso Estado, né? São as diretrizes dos decretos que estão sendo votados na Assembleia, o que está sendo feito no nosso, né? E com o nosso dinheiro. Inclusive, tem uma pergunta aqui, do Felipe. Deixa eu dizer, só para não deixar dúvida, os decretos não passam pela Assembleia. Nada passa, é tudo
de autoria do governador, não passa pela Assembleia. Aliás, a Assembleia tem feito um esforço enorme. Nós, inclusive, para a saúde, agora a gente conseguiu buscar um grande esforço de 70 milhões de reais que os poderes estão liberando hoje para a saúde. Que notícia ótima. Nós, inclusive, nós que promovemos esse debate na Comissão de Saúde, com todas as autoridades, com toda a liderança, e o presidente Gabriel Souza, que é o presidente da Assembleia, junto com todo mundo, hoje assinamos o termo de cooperação de 70 milhões de reais, recurso do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, da Assembleia, do Executivo, 70 milhões para os hospitais. E também a Assembleia tem tentado, logicamente, abrir essa discussão com todos os setores. Agora, não depende só, né, porque o governo também precisa ter a sua lição, e eu acho que, às vezes, o governo ele fraquejou, ele poderia ter tido mais pulso em algumas questões, e eu ainda continuo insistindo, respeito qualquer outra opinião. Para mim, toda e qualquer discussão ela é absolutamente importante. Agora, se nós não centrar de que a vacina é que vai nos ajudar a salvar a vida e salvar a economia, isso, para mim, esse é o meu pensamento. Certo. Mas enquanto não tiver vacina, as pessoas precisam pagar as contas, precisam comer, precisam viver, né? E essa é a dialética que a gente está vivendo hoje. Nós nos preocupamos com os dois setores. Aqui já tem várias perguntas. Se eu não conseguir ler todas as perguntas aqui para o deputado, vai ficar registrado na live. A assessoria do deputado Valdeci pode responder depois. Tem algumas aqui que eu acho que são interessantes. O Felipe Sauris Trindade está perguntando: gostaria de saber as ações do deputado e da Assembleia Legislativa na fiscalização dos mais de 40 bilhões destinados ao Rio Grande do Sul em 2020. Como é que está sendo feita esta fiscalização do dinheiro que foi repassado ao Estado? Não, bem assim, eu fico muito tranquilo, viu? Primeiro que a gente tem feito um esforço enorme, mesmo estando em pandemia, trabalhado muito. Vou pegar 3 questões para responder a pergunta. Primeiro, aquilo que está ao nosso alcance a gente tem feito, entre eles a luta direta, manhã, tarde e noite, para a abertura do hospital regional. Para vocês terem uma ideia, cada deputado, ano passado, teve à disposição R$1 milhão para apresentar emendas, para onde quiser. Uma apresentava 200, 500, 200, não sei para quem fosse. O que eu fiz? O R$1 milhão que eu tive direito a emenda, eu apresentei todo ele para o hospital regional. Porque eu podia fazer muito bem politicagem, mandar para um município aqui, para um vereador aqui. Não, eu peguei R$1 milhão, que é o único que tinha, e R$1 milhão está garantido para o hospital regional, porque eu acho que ele é estratégico para dar essa retaguarda necessária. Segundo, a própria questão dos 70 milhões, que hoje a Assembleia também está garantindo, mais 5 milhões e 800 semana passada a Assembleia garantiu para as unidades de pronto atendimento do Estado, que também estavam com dificuldade. E o recurso que veio do governo federal, houve 2 prestações de contas na Assembleia, né, 2 prestações de contas detalhadas, uma na Comissão de Economia e outra na Comissão de Finanças. Pelo que nós vimos, e os técnicos todos avaliaram, não há nenhuma forma de distorção daquilo que veio. O problema é que os recursos vieram para custeio e veio vários recursos que era para suprir aquilo que a economia tinha deixado de arrecadar para o Estado investir em outras questões. Mas toda ela, pelo que eu vi, apesar de várias notícias, fake news e tal, que rodam por aí afora... Por isso que a gente pergunta, mas todas as notícias que chegaram, na minha avaliação, são questionamento respeitado, mas que não são corretos, porque a prestação de conta rigorosa com a participação do Tribunal de Contas não tem nenhuma forma de que esse recurso fosse desviado para outra questão, a não ser o objetivo que ele tinha. Porque o que mais a gente escuta, eu acho que é importante, o senhor como um fiscalizador dessas contas, e eu acho que nós temos 2 representantes no nosso Estado, e por isso eu digo, nós temos que estar mais próximos até para saber o que é feito, como está sendo esta fiscalização. O que mais a gente escuta é de que o governador usou parte desse dinheiro para colocar em dia a folha de pagamento. Não é verdade. Né? Eu sou Isso da oposição. É uma das coisas que a gente mais escuta. Então, o senhor como deputado... Não, e mais do que deputado, eu sou da oposição, não sou da base do governo, não sou do governo, pelo contrário, né, sou oposição, mas eu sou uma oposição responsável, logicamente não há nenhuma evidência, por todas as análises que foram feitas até agora, seja pelos técnicos, por todos aqueles que são, não só a Assembleia Legislativa, de que houve qualquer desvio, nem poderia, inclusive. O que pode ter é que nesse recurso, viesse recurso para o Estado
para custeio do Estado. Isso está incluído. Nem tudo era para comprar equipamento para a saúde. Ele era um recurso para repor as perdas do Estado. Cada um tem lá uma rubrica, que não é o caso, é um pouco técnico aqui. Se nós souber que tem uma vírgula desse recurso que foi distorcido ou foi levado para qualquer outra coisa, nós somos os primeiros a denunciar, pode ter certeza. Assim como nós temos feito em várias questões que a gente não concorda com o governo do Estado. Eu acho que esse momento, eu sou otimista, e eu acredito que esse momento vai ser bom porque cada vez mais nós vamos dar transparência. Sem dúvida. E isso eu acho que é um momento de evolução política no Brasil. Apesar de ter todo esse inferno astral que a gente está vivendo, eu acho que isso está mostrando o quanto o brasileiro está se preocupando com prestação de contas, aonde está sendo investido os impostos, aonde está sendo repassado. Com a tua permissão, Silvana, faz 3 anos, eu acho, um pouquinho mais, que tramita na Assembleia um projeto de minha autoria que coloca a transparência total, detalhada na questão da saúde. Hoje ela tem, só que ela tem dificuldade de um cidadão comum acessar. E nós estamos defendendo de que na questão saúde tu tenha um portal de transparência que diga todos os detalhes, mesmo se tu quiser entrar lá e saber quanto de dinheiro veio para Santa Maria, quando, para que foi, para que tudo tu tem que estar especificado, claro, não aquela rubrica, não, tem que ser claro, com linguajar popular, que as pessoas saibam rigorosamente o que está acontecendo. É que nem tudo lá na Assembleia anda como a gente gostaria, tá? Então, mais de 3 anos está rodando esse projeto, que é muito importante. Eu acho que hoje a gente pode avançar. A minha ideia é tentar esse ano, tentar ver se ele dá um pouco mais de avanço, quem sabe aprovar, porque está começando a ter uma sintonia lá de que quanto mais transparência tiver, melhor é. Porque, na verdade, a sociedade precisa saber para onde vai os recursos, porque o recurso é o povo que paga. E o povo nos paga também. Então, nós temos que ter transparência. Eu sempre digo, nós somos funcionário do povo. E como funcionário do povo, o povo é nosso patrão e nós temos que prestar conta detalhadamente de tudo o que acontece, seja na Assembleia, no Executivo, onde quer que seja. Exatamente. A Margaret Thatcher já dizia, não existe dinheiro público, tem o dinheiro do contribuinte. Exatamente. O dinheiro do contribuinte. Exatamente. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Aqui, eu preciso dizer que eu não vou conseguir acompanhar todas as perguntas. Tem aqui o Emílio, fez uma pergunta que eu achei interessante, acabei de perder o Emílio, que ele perguntou se existiu alguma emenda, algum projeto dos deputados da região em fazer uma pressão para que houvesse compra de mais vacinas no Estado, de sua autoria ou aqui no nossa região. Veja bem, na verdade, nós fizemos, no final do ano passado, o governo apresentou na Assembleia, ele queria que os impostos do Estado, o ICMS, mantivesse o mesmo valor que estava por mais 3 anos. E uma série de outras mudanças. Nós fizemos um grande debate e a nossa bancada fez uma proposta, na última hora o governo aceitou, que nós votaríamos favorável a mais 1 ano, do mesmo valor que estava no ano passado, de 1 ano, mais 1 ano, porque ele queria 3, com 3 condições. A primeira, que fosse por 1 ano, que acabasse o chamado imposto de fronteira, chamado DIFAL, que é uma diferença que tem uma enorme repercussão na média, na pequena, na indústria, etc., etc. A gente conseguiu acabar. E que o imposto voltasse para 17,5% a partir do ano que vem, e não dos 18% e assim por diante que tinha antes, e que desse recurso o governo tivesse R$1,5 bilhão para a compra de vacina. Isso foi aprovado. E o governo cumpriu com essa parte, porque ele tinha que mandar para a Assembleia o projeto. E há 1 mês atrás o governador mandou para a Assembleia, nós aprovamos esse projeto, autorizando o governo a comprar vacina, se assim ele conseguir, porque também tem problema de ter disponível, ter insumos e tal, mas o governo está autorizado e ele tem feito uma série de negociações, inclusive há 2 semanas atrás, houve reuniões do governo com a Comissão de Saúde, com 2 ou 3 laboratórios, inclusive, discutindo a possibilidade de que o Estado possa comprar vacina. Então tem R$1,5 bilhão autorizado pela Assembleia e que nós votamos favoráveis exatamente para isso. Então tem isso, o governo tem autorização para isso, tem recurso para isso a partir da permanência, porque não é o aumento do imposto, é a permanência daquela alíquota que já existia, tirando a DIFAL, que tem uma enorme repercussão, e quem usa a DIFAL aí sabe o que eu estou falando. Muito bem, achei aqui. Emílio Dias, está respondido então. E me veio agora uma outra questão que eu acho que é bem importante, que a gente vê que cada cidade tem reagido de uma maneira um pouquinho diferente. E deu uma polêmica agora com o prefeito de Bagé,
que inclusive ele colocou nas redes sociais, que ele não iria seguir as orientações, né, da Secretaria da Saúde do Estado e que ele iria vacinar primeiro a população antes dos presidiários, porque a recomendação era que os presidiários tinham prioridade. O que o senhor acha disso? Eu tenho dúvidas sobre essa matéria, porque eu não conheço essa recomendação do Estado. O que eu reconheço do Estado, o que tem até agora, é a questão, primeiro, a prioridade absoluta, a questão da saúde, dos trabalhadores da área da saúde. Desde que esteja na linha de frente, do Covid e tal. A grande maioria já foi vacinada. Depois tem uma série de regras, né? E depois a população, começando lá nos 85, 80, Mas 90. Tem a lista E prioritária que amanhã, aqui em Santa Maria, inclusive, enfim, vai ser 68 anos, né? A partir de 68 anos. Exatamente. O que eu vi a polêmica lá é que ele queria vacinar primeiro também o pessoal da Brigada Militar. Isso, os policiais. Isso eu lembro, os policiais. Eu vou assim, eu acho assim, primeiro, eu sou defensor da vacina para todos e todas, né? Acho que absolutamente correto que as pessoas que estão na linha de frente sejam os primeiros a ser vacinados. Eu sei que tem muitas polêmicas. Eu vi outro dia uma senhora dizendo que eu acho que não tinha que vacinar os velhos primeiro, porque os velhos estão dentro de casa e não estão... Olha, eu sou contra, porque quanto mais velho as pessoas forem, mais fácil tem de pegar o vírus. Com isso, vai superlotar ainda mais os hospitais e vai ter dificuldade hoje, inclusive para quem é novo, que está pegando, não tem mais idade esse vírus, entendeu? E os hospitais não têm mais... Então, eu não conheço essa realidade, viu? Agora, eu acho que tem que ser vacina para todos e que, fora a questão da saúde, tinha que ser rigorosamente dentro daquele patamar das idades. Seja quem quer que seja, bom, tu tens 68 anos para cima, independente de quem que for o cidadão, seja rico, pobre, professor, brigadiano, presidiário, está acima de 68, é vacinado. E assim sucessivamente. Eu acho que quando tu faz uma certa distinção, queira ou não, tu está excluindo. E eu sou contra qualquer tipo de exclusão. Que existe uma lista de prioridades, isso está público, né? A gente sabe quais são as listas aqui no Estado, prioritárias. porque eles seguem rigorosamente aquilo que o Ministério da Saúde estabeleceu. Isso, o Estado não muda. Ou seja, nós até houve um questionamento sobre a questão das doenças raras, que o pessoal também pressionou, até eu fiz isso através da Comissão de Saúde, e a resposta que nós tivemos é o seguinte: o Estado segue rigorosamente aquilo que está nas portarias do Ministério da Saúde, porque se assim não fosse, estaríamos também tendo uma distorção. Se criou uma revolta em virtude de quem está na linha de frente, né? Os policiais eu não estão vou entrar aqui no mérito, eu não conheço essa questão. Eu vi essa matéria, como o prefeito de Bagé, um cara que adora fazer polêmica, então eu quero conhecer melhor, com muita seriedade aqui. Eu não conheço exatamente essa matéria, mas eu sou defensor de que a vacina para todos, sem discriminação, seguindo rigorosamente os critérios estabelecidos. Muito bem. Tem já algumas perguntas aqui, mas eu gostaria de saber a outra opinião, né, da avaliação da privatização da Corsã. Inclusive, já tem algumas pessoas perguntando aqui a sua opinião, o que o senhor acha sobre a questão. Tem duas pautas aqui de privatização, CE e Corsã. Mas vamos primeiro falar da Corsã. Primeiro, para ser muito honesto aqui, eu sempre, de hoje, há 40 anos na minha vida pública, eu sempre defendi a Corsã pública, entendeu? Porque eu acho que a água é vida. A água, ela não pode ser um negócio. E acho que água e querer tirar dela vantagem do ponto de vista econômico, ela não é correto, no meu ponto de vista. Porque eu acho que a água é pública, a água tem que ser estratégica, a água, muitos países do mundo fizeram guerra por causa da água. Então, eu acho que a água tem que estar na mão do Estado. A Corsã é uma empresa que dá lucro, tá, em algumas cidades, e tem uma questão muito importante. As duas cidades do estado do Rio Grande do Sul que privatizaram, que é Uruguaiana e São Gabriel, fala com o povo de lá para ver como é que o pessoal está totalmente indignado, porque aumentou muito o preço da água, a qualidade caiu e a rede de água vai só para onde dá lucro. As comunidades mais periféricas, mais pobres, que tem pela Corsã uma taxa social, ela privatizada não tem isso, entendeu? Ou seja, esta é a minha avaliação. Segundo, vou perguntar para ti o seguinte: aqui, por exemplo, Santa Maria é uma cidade que tem uma arrecadação muito alta da Corsã. E graças a isso, inclusive, está saindo o esgoto para todo o Camobi. E quando terminar todo o saneamento de Camobi, Santa Maria terá 70% do esgoto tratado aqui na cidade. 70%. Mas esse recurso e esse volume de arrecadação aqui da cidade, ele garante, por exemplo, que tenha água em Dilermando, São Pedro, Itária,
Restinga Seca e toda a região assim. Porque aonde a Corsã, eu digo assim, Santa Maria é o filé mignon. Essas cidades é carne de pescoço. Então, é chamado subsídio cruzado. Aquilo que dá vantagem na cidade grande é o que garante a possibilidade de ter um serviço de qualidade na cidade pequena. Se tu privatizar, Silvia, não tenho nada contra a privatização, tá? Não é isso. Mas neste quesito especial, não tem como a empresa, porque é lucro que visa, ninguém vai comprar uma coisa para não ter lucro, entendeu? É lucro. Tu acha que ela vai botar água em Dilermando que dá prejuízo? Tu acha que ela vai garantir lá em São Pedro, em Restinga e outro lugar que dá prejuízo? Claro que não. Como é que fica essas comunidades? Quer dizer, então, quando eu defendo a Corsã, porque ela é diferente de várias outras empresas, ela é uma questão que tem uma solidariedade, ela é solidária com os municípios pequenos a partir, não do lucro, mas a partir daquilo que arrecada no município grande. E Santa Maria é um exemplo disso. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, eu até diria, Santa Maria tem investido muito, seja na questão da melhoria da qualidade, na questão do saneamento, tem muito que avançar. O último contrato assinado aqui em Santa Maria, inclusive com a Corsã, já acho que no governo Schirmer, eu acho que não tenho certeza, foi um contrato bastante positivo para a cidade. Bom, se privatizar, perde tudo isso, entendeu? Perde tudo isso. Então, eu defendo, e eu acho que o governo... O que está acontecendo? Assim? Na verdade, ainda não é a privatização. A Constituição do Estado estabelece lá, né, nos constituintes, de que para te vender uma empresa pública, tu tem que fazer uma consulta popular, fazer um plebiscito, consultar o povo, se o povo aceita, quer ou não. O que está acontecendo agora, essa emenda constitucional, é para retirar essa obrigatoriedade. Ou seja, se tu tirar... Não consulta ninguém. O governo manda para a Assembleia, o governo tem maioria, aprova e pronto. Nós achamos que é um equívoco. E acho que esse momento é inadequado, porque esse momento nós deveríamos estar, assim como nós fizemos desde o início do programa até agora, só discutindo as alternativas para a questão da saúde, a questão da pandemia, a questão da economia. Não era hora para debater esse assunto tão complicado, tão complexo, e que eu diria assim, que a Corsã e o Banrisul são duas empresas que o povo meio que adotou, tá? Pode ter certeza. E se tu abrir essa porta, abre para a Corsã e a privatização do Banrisul logo aí adiante. E você sabe o quanto importa o Banrisul para o estado do Rio Grande do Sul. O quanto ele é importante, estratégico, para o desenvolvimento e tal, que pode melhorar, mas o Banrisul dá lucro. E esse lucro, inclusive, pode ser reinvestido na economia. É vontade política, eu não vou entrar no detalhe, mas essa é a grande realidade. Então, eu sou totalmente contra. Eu acho que o governo, não sei se ele vai ter os votos necessários, porque tem uma coisa interessante para fechar. Eu nunca vi tanta revolta ou reação, não é revolta, reação por parte de todos os setores dos partidos. Por exemplo, todas as câmaras de vereadores do estado inteiro estão fazendo moção de repúdio contra a privatização. Eu conheço dezenas de prefeitos de todos os partidos que são contra a privatização, porque as pessoas sabem que isso vai ter uma dificuldade enorme. Eu pego o exemplo, acho que Manaus, que privatizou, acho que há 20 anos atrás. Hoje tem uma pressão enorme, uma grande mobilização para retomar a empresa que era pública, que hoje é privada, para ser pública, porque foi péssimo serviço. Porque não tenho nada contra, a iniciativa privada tem que ganhar dinheiro, é isso que existe, é para ter lucro. A água não pode ser lucro. A água não pode ser negócio, porque ela é vida, e vida não pode ser negociada. Essa é a minha avaliação. Claro que a Corsã é bem diferente do Banrisul. O meu ponto específico da Corsã, que tem algumas correntes que acham que a Corsã poderia ser municipalizada, tipo, colocar a gestão nos municípios. Né? Para que ela não perdesse a propriedade pública, mas que o município gerenciasse, justamente para evitar, por exemplo, nós já tivemos aqui problemas sérios de toxoplasmose, que até hoje a gente não entendeu muito bem aonde foram os problemas. A gente tem problema, muitas vezes, de falta de saneamento, né? A própria questão do esgoto, quantos anos a região de Camobi está reclamando agora, finalmente? Então, o cumprimento dos contratos com a Corsã, que a gente via que o contrato era bem feito, mas o cumprimento do contrato e a fiscalização desse contrato não era efetiva, né, deputado? Mas veja bem, assim, na minha modesta avaliação, esta questão da Corsã, ela tem alguns problemas, eu não estou achando que não tem, entendeu? Mas qual é o problema? Quer dizer, ao longo de muito tempo, né, os governos eles já vêm preparando e criando um cenário negativo para poder justificar a privatização. Os trabalhadores da Corsã são pessoas completamente dedicadas, determinadas. A Corsã, é bom dizer, todos os funcionários não têm estabilidade, porque é uma empresa, uma autarquia, entendeu? Então, essa é uma outra questão. E eu digo assim, mais ou menos que tem a tua casa, tu ter a casa e na parede ali tu ter os cupim, que começam a comer
pedaço da parede, tu reforma e vai mudando. Quando tu perceber, tu não tem mais alternativa. E me parece que isso está acontecendo com a Corsan, assim como foi feito em outras empresas, né? Tu vai caindo, vai tirando um pedacinho, tu vai criando um cenário de tentar ter uma reação da sociedade a favor daquilo que o governo está querendo para poder justificar a privatização. Agora, nós temos 317 municípios do estado que tem a Corsan, 317 municípios, 2 municípios que é privatizado, que é Uruguaiana e São Gabriel, e tu pode comprovar, se falar com qualquer cidadão dessas 2 cidades, e as demais são municipalizadas ou outras alternativas. Eu digo para ti assim, eu já fui prefeito 8 anos dessa cidade, e muitas vezes eu cheguei a imaginar a quantidade de recurso que entra a Corsan aqui no município, qualquer prefeito, certamente é assim, os prefeitos que passaram, dá vontade de tu municipalizar imediatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava com uma questão de, bom, mas para aí, eu também tenho que ser solidário com os municípios do entorno. Se eu municipalizar a Corsan em Santa Maria, eu arrebento com todos os municípios aqui do entorno, porque eles não têm de onde tirar. E a Corsan não tem como bancar sozinho ou qualquer coisa esse município pequeno, a não ser que eles municipalizassem mesmo, mas é um custo muito alto. Então, essa visão solidária da Corsan e esse chamado sistema de subsídio cruzado, isso eu acho que é um elemento importante. E, logicamente, eu concordo, Silvana, nós temos que fazer. Se tem problema, tem que tentar melhorar. Por que eu já vou vender? Por que o filé mignon eu vendo e a carne de pescoço fica com o Estado? Essa, para mim, é a questão mais importante. Porque ninguém vai comprar qualquer coisa se não tiver a possibilidade do lucro. Entendeu? Então, se a Corsan tem um monte de gente interessada e é porque ela dá lucro. O Estado está vendendo algo que está dando lucro. E eu acho que isso é equivocado, pelo menos nesse momento. E perigoso, né? E é perigoso, pode ter certeza. Porque aí vem a segunda pergunta que eu tenho anotado aqui, que eu acho que é tão importante. E o caso da CE? Porque, na realidade, a CE, pelo que a gente já sabe, está documentado, está no portal de transparência, em 2016 ela já vendeu grande parte, né, para os acionistas chineses. Ou seja, nós já temos 14 hidrelétricas que já foram compradas pelo grupo chinês, e que foi a RGE, a S Sul, depois se fundiu, a RGE Sul, e hoje nós temos uma pequena parcela que pega Porto Alegre, Grande Porto Alegre, que é a CE. Sobre essa questão do leilão e que tanto falam, a nossa energia ela é deficitária, a nossa energia está dando prejuízo, a CE dá prejuízo. O que o senhor acha, então, dessa questão da energia? Diferente da Corsan, a CE, o governo já conseguiu lá atrás aprovar e acabar com a possibilidade de plebiscito. Ele está autorizado hoje a fazer leilão. A fazer o leilão. Só não fez porque tem ações judiciais, né? É a justiça que está impedindo, por várias questões, né? Porque tinha valores absurdos aí, que era, né, meio complexo essa questão, mas era valores insignificantes que estavam propondo para fazer o leilão da CE. O problema é que eu acho que durante muitos e muitos anos também houve muita dificuldade de gestão da própria empresa, entendeu? E aí eu volto a salientar, também exatamente para tentar ir criando um cenário de privatização. Agora eu pergunto, se fosse desse tanto prejuízo assim, por que a empresa chinesa veio para cá e cada vez aumenta mais os seus investimentos na questão da energia? E eu acho que o país tem outras alternativas extraordinárias que nós podíamos trabalhar, seja a questão da energia eólica, seja a questão da energia solar, que é uma coisa barata e tem uma pressão, tem um projeto de lei, inclusive, no Congresso Nacional, para melhorar essa questão da energia solar, e tem uma pressão violenta das empresas de energia elétrica para não permitir a aprovação, porque aí tiram um pedacinho da área deles. Sabe quanto hoje tem de energia solar no Brasil? Apenas 1% da energia do Brasil é solar, tá? E nós poderíamos levar no mínimo para 10%. Uma energia muito mais barata, limpa, ambientalmente correta e que não tem, porque tem pressão dos grandes multinacionais. E eu vou perguntar uma coisa para ti, Silvana. Tu sabe, qualquer um que está nos assistindo aqui, como é que está o preço da energia nos últimos tempos? É um absurdo, entendeu? Hoje a energia é uma coisa assim, não tem parâmetro, né? E acabou, por exemplo, aquela questão da taxa social, acabou a possibilidade de que tu tenha uma vila pobrezinha, um povo mais humilde lá na periferia, e que com a CE pública tinha a possibilidade de fazer uma rede para dar garantia para aquela população. Hoje nada, acabou. Hoje, se botar um poste lá, é um peso de dinheiro. Não tem mais a visão social que é fundamental. Então, eu acho que energia, água, gás, essas coisas tinham que ser estratégicas. O Estado não tem que ser mínimo nem máximo, o Estado tem que ser necessário. Eu sou contra essa briga
né? O estado máximo, o estado mínimo. Para mim, ele tem que ser necessário. E, se necessário, ele tem que prestar um serviço de qualidade para o cidadão. E esse cidadão não pode só levar em consideração aquele que pode ou que tem condição. Ele tem que ser levado em consideração principalmente aqueles que não podem. Como é que tu vai tratar numa sociedade que nem a nossa, totalmente desigual? Uma sociedade que tu mesmo falou no início, que tem um alto índice de desemprego. Só na área, por exemplo, dessa área de hotelaria e de restaurante, 22.900 pessoas foram desempregadas. 22.900 pessoas só nesse setor, nesse último ano, entendeu? Como é que tu vai atender essa população que mora lá na Santa Marta, não sei onde mais, se não tiver uma política mínima social na questão da água e na questão da energia? As pessoas não vão ter condição. Não vão ter condição. Por mais que, ainda quem trabalha que ganha um salário mínimo, bom, o botijão de gás é R$150 praticamente, ou quase, cento e não sei quantos reais. Então, essas coisas que eu acho que tem que ter essa avaliação. E, para mim, aí entra o papel do Estado. O Estado precisa ter alguma coisa sob o seu comando para poder controlar, para poder, inclusive, equilibrar preço e também, com isso, ter alguma alternativa de política social para aqueles que não podem. Eu acho que isso é necessário. Me parece que é assim que deveria ser a humanidade, mas nem sempre é assim. Então, a CE, meu ponto de vista, vai depender da questão judicial. Tem várias ações, aí um dia cai, outro dia o governo derruba, outro dia não sei o que mais. Era para ser o leilão amanhã, tá? Pois é. Mas acho que não sai mais, parece que teve um liminar de novo hoje. Então, agora eu pergunto, tudo que já foi vendido, tá? Desde a era Brito, né? Desde a era Brito, tudo que foi vendido, eu pergunto para ti, qual é o saldo positivo do Estado? O que esse recurso, de fato, garantiu melhorar as condições do Estado? Pelo contrário, entendeu? Ele acaba beneficiando quem, logicamente, compra para ganhar dinheiro. Essas empresas estão muito bem, obrigado. Mas e a sociedade, como é que fica? Né? Hoje, uma casa média, não sei se eu estou errado, mas uma casa média, tu paga aí 300, 400, 500 reais de conta de luz, entendeu? E olha que não precisa ir numa mansão, num casarão. Imagina as pequenas empresas, as médias empresas, como é que não funcionam. Certamente tu aqui, quanto não paga. Né? Exatamente. Quer dizer, é isso que a gente tem que perceber. E se nós tivesse uma empresa pública, tu tem muito mais poder de pressão política para tentar mudar a tarifa e tal. A privada não tem. A privada é para ganhar lucro e está nos contratos que é para ganhar dinheiro. Então, essa é a minha avaliação. Então, eu sou contra a privatização de água, energia, saúde. Não sou contra outras que dá para fazer certamente participação pública, privada, estrada, etc, etc, etc. Eu não tenho a visão radical, é contra tudo quanto é privatização. Não. Eu sou contra aqueles setores que é estratégico para o Estado e o governante me parece que tem que ter sob o seu comando para poder ter políticas que garantam acesso daqueles que não podem. E também para manter a nossa soberania, para manter a nossa soberania. Porque, na realidade, um a questão povo que do não petróleo, tem domínio da sua água... A questão do petróleo é exemplo. A questão do petróleo é exemplo, entendeu? E nos preocupa em saber que os chineses estão cada vez investindo mais. A gente sabe o quanto eles estão investindo, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eles estão aproveitando toda essa crise que está acontecendo no mundo todo. Eles têm dinheiro. E eles têm dinheiro, e eles têm poder. E daqui a pouco nós não temos controle de comunicação, de energia, de água. E aí eu fico eu vou fazer aqui, não é nenhuma brincadeira, mas eu vejo muitos, pessoas, até deputado, que é contra, porque a China, porque não pode, porque você é comunista. Mas quando é para vender as empresas públicas para eles, eles são os primeiros a votar favorável. Tem uma contradição enorme aí. Uma contradição enorme. Sim, porque a partir do momento que tu privatiza, tu não sabe quem vai ser o comprador. Eu não posso dizer, eu vou privatizar e não vai ser para... Mas hoje, dentro do sistema, tu já sabe mais ou menos quem são os que têm a ampla maioria. Né? E já sabe quais são os principais interessados. Muito bem. Nós temos ainda alguns minutinhos e tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. O que o senhor achou dessa PEC auxílio emergencial que foi destinado ao Judiciário Gaúcho de R$ 3.500, que acabou sendo estendida a juízes, Ministério Público, desembargadores, na questão do auxílio saúde? Uma vergonha. Uma vergonha. Eu acho que num país que vive hoje toda a situação que nós estamos vivendo, um país que tem uma desigualdade extraordinária, onde nós temos milhões de pessoas passando fome. Só no Rio Grande do Sul nós temos em torno de 800 mil pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. 800 mil, eu não estou brincando, pode ir em qualquer lugar. Tu mesmo tem percebido, qualquer um de nós, mesmo com a pandemia que não sai muito, de que voltou as pessoas a pedirem, né? Carroceiros. No carroceiro, pedir na sinaleira, bater na porta da casa, pedir um pedaço de pão, coisa que a gente não via muito, voltou muito isso. Ou seja, é uma vergonha porque esse setor, aí quando tu fala em privilégio, esses são privilegiados.
porque eles têm o maior salário que existe, os caras têm mais um monte de penduricalho, e ainda em plena pandemia, quando o povo está lutando para ter uma renda básica, uma renda emergencial, um auxílio emergencial, que 600 era insuficiente, o governo quer dar 250 agora, ou 175, é uma vergonha, entendeu? Nós, inclusive, lá na Assembleia, Silvana, é importante dizer, a bancada de oposição do PT, nós entramos com ação, um decreto legislativo, está tramitando na Assembleia, para derrubar esse absurdo vergonhoso, né, que esse setor, por conta, porque não passa pela Assembleia, não passa por lugar nenhum, se auto-aumentam. Não passa pela Assembleia. Passa pela Assembleia. Eles se definem e vão aumentar para eles próprios e Eles pronto. que definem, tá? Eles que definem. Essa é a grande discussão que nós temos feito. Porque é um absurdo, porque tem toda uma discussão nacional e os caras querem ter autonomia em tudo, inclusive de auto se aumentar, ou como eles não podem sair além do teto, eles criam vários outros mecanismos, penduricalho, para poder ampliar. E aí, eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem setores que ganham 40, 50, 60, 70 mil reais, entendeu? Então, acho que é esse que nós temos que direcionar a nossa luta. Por isso que eu defendo transparência total em tudo, porque esse cara também tem que ter. Eles cobram transparência, eu cobro muitas vezes do executivo municipal, do vereador, de qualquer que seja, também tem que ter transparência total. O João, que é desembargador não sei de onde, tem que ter transparência de quanto ele recebe, o que ele recebe e por que recebe. Mas isso já existe, né? A gente entra no portal da Mas transparência é. e aparece. A gente colocar juiz tal, tem o salário, qualquer funcionário público está com o salário dele dentro do portal da transparência. Né? Mas às vezes tem algumas... Os benefícios. Tem algumas penduricalho que não está tão claro. Mas eu vejo, não tem outra palavra. Para mim é vergonha, indecência, sou radicalmente contra. Isso causou bastante revolta, né? Principalmente neste momento onde muitas pessoas estão sem emprego, muitas pessoas que perderam o emprego, perderam o plano de saúde. Sem dúvida. Então, por exemplo, ano passado... Mas qualquer época, Silvana, porque nós temos, por exemplo, pega o exemplo dos professores que estão há 6 anos sem receber um centavo de aumento. Ganha um salário entendeu? E aí, como é que tu fica? Aqueles que nos ensinam, aqueles que nos educam, aqueles que inclusive garantem que o juiz seja juiz, o médico, etc., porque tudo passa pela mão de um professor, eles ganham miséria de salário, muitas vezes parcelado, que há mais de 6 anos esse salário não tem um centavo de aumento, perderam grande parte das suas promoções, porque o governo também fez uma reforma total, e aí, ao mesmo tempo, tu vê que só de ajuda de saúde, esses senhores ganham mais do que todo o salário de um professor por mês. Não tem fundamento, é ridículo. E aquilo que eu estava falando, nós nos preocupamos porque muitas pessoas que ficaram desempregadas perderam também o plano de saúde. Então, a grande revolta só ano passado nós sabemos que foram 10 mil, né, demissões. 10 mil ano passado. Esse ano não foi contabilizado ainda. Nós estamos no final de março, né, primeiro trimestre. Então, essas pessoas perderam o salário, o plano de saúde que dava direito e que hoje vão estar novamente, né, sobrecarregando o hospital universitário, né, a casa de saúde, a UPA, que, por sinal, a casa de saúde, né, foi um hospital que o senhor desapropriou, que eu acho que foi uma coisa muito importante na sua gestão. Que eu reabri porque estava fechada. Né? Não, e a casa de saúde, a gente sabe... na época adequada, levei muita porretada por causa daquilo, mas eu não me arrependo. Não, eu acho que foi uma decisão muito sábia e eu tenho conversado às vezes com pessoas que não acompanharam a evolução da saúde em Santa Maria e a casa de saúde ela estava em ruínas, era dívidas e mais dívidas e isso foi uma decisão que com o tempo a gente viu o quanto foi importante para a cidade, porque é o nosso único hospital municipal, né? É o único hospital municipal. Municipal, que tem acesso gratuito. Eu me orgulho muito das coisas que eu fiz, mesmo com toda a dificuldade. Né? Tanto a questão da Casa de Saúde, o próprio PA da frente aqui do patronato foi nós construímos, que era um beco lá na Avenida Medianeira. Foi uma luta, construímos a unidade de saúde nova no Itararé, a unidade de saúde nova em Camobi, e assim por diante. Foram lutas que a gente fez e que isso ajudou. Então, investir em saúde, investir nessas questões que nos dão uma retaguarda para atender a população é fundamental. Entende? Então, por isso que eu digo, eu não tenho nada contra a questão privada, pelo contrário, acho que tem que ter as duas coisas. Agora, o privado não pode dificultar o público e o público não pode também só querer aquilo que dá lucro passar para o privado. Eu acho que é um equívoco. Com certeza. E eu quero ser otimista. Eu acho que depois que isso tudo passar, nós vamos voltar a ser uma referência em saúde para todo o Estado. Porque hoje já somos o segundo maior centro de leitos do Estado. Nós só perdemos para a Grande Porto Alegre. E aí nós vamos precisar da tua ajuda e de todos para que tudo que nós avançamos no Hospital Regional, passado essa situação
que logo vai passar, se Deus quiser, nós não podemos retroagir, não podemos retroceder. Exatamente. Temos que manter, o hospital regional tem que ter todos os leitos abertos à disposição, porque no momento que tiver quase 200 leitos, nós vamos nos transformar na principal hospital regional de alta complexidade. E não vai precisar mais o povo daqui ter que ir para Passo Fundo, Uruguaiana, Rio Grande ou Porto Alegre. É essa a luta do hospital regional. Nesse momento ele está servindo para atender de uma forma extraordinária a questão do Covid. Mas depois do Covid, ele precisa ser transformado no grande hospital regional público de referência de alta complexidade. E aí eu vou dizer para você e para os nossos internautas, enquanto eu puder e me der condição de falar, eu vou continuar defendendo essa bandeira. Não, eu acho que é importante, porque, na realidade, tanto o universitário, que abriu novos leitos, quanto o regional, que finalmente conseguimos entregar para a população, que eu acho que isso foi uma cesárea, um parto que levou muitas... Uma luta de anos. Uma luta de anos. E até a questão da nossa Casa Saúde e UPA. Eu acho que isso a gente precisa também trabalhar, porque nem todo mundo tem acesso ao Hospital de Caridade, ao Hospital da Unimed, ao Hospital São Francisco e aos hospitais militares que nós temos. E com a vinda da ESA, se Deus quiser, a gente vai conseguir trazer para a nossa cidade. Eu acho que também vai dar um fôlego de